Serei seu professor nesta videoaula de diagramas elétricos de potência e comando. Vamos começar? Os temas dessa nossa aula serão diagrama multifilar completo e diagrama funcional. Pessoal, os diagramas elétricos são muito importantes. Eles representam a funcionalidade dos maquinários. Por isso, os técnicos industriais se utilizam sempre desta ferramenta. Veja só. Primeiramente, um projetista, quando ele está desenvolvendo o maquinário, ele vai precisar desenvolver esse diagrama. Feito isso, a pessoa que vai montar o painel elétrico e todas as conexões elétricas do maquinário também fará uso desse diagrama para realizar as ligações. E depois, os profissionais de manutenção, caso apresente um problema nesse maquinário, se utilizarão desse esquemático para tentarem encontrar o defeito pesquisando os componentes e as suas ligações. Por isso, os diagramas elétricos são muito importantes, todos os maquinários precisam estar acompanhados dos seus diagramas. Esses diagramas, eles são padronizados por norma, nós temos normas brasileiras que padronizam esse diagrama e normas internacionais. Pode acontecer mudando de um país para outro, uma ou outra simbologia ser um pouco específica, ser um pouco diferente. Mas a concepção do diagrama é igual no mundo inteiro. Então vamos entender como funciona esse diagrama para que você possa desenvolver, interpretar e até alterar os diagramas no seu dia a dia. O primeiro deles, e o mais completo, é o diagrama multifilar completo. Então esse diagrama multifilar, perceba que ele vai apresentar uma rede trifásica aqui no seu topo, então nós chamamos de L1, L2 e L3, as três fases. O objetivo, no caso desse diagrama, é que esta rede trifásica atinja esse motor elétrico que está aqui embaixo no diagrama. Então, para que esse trifásico chegue até o motor elétrico, nós vamos ter primeiro a parte de potência, que é justamente esse trifásico, que passa por fusíveis, passa por contator, passa por relé térmico, até atingir o motor. E depois nós temos a parte do comando, ou seja, os botões para ligar, para desligar, para fazer a reversão. Então essa é a parte que vai comandar o ligar ou desligar desse motor elétrico. Então esse diagrama multifilar, ele apresenta todas essas características de funcionamento. Às vezes, pela dimensão do circuito elétrico que nós temos, esse diagrama multifilar ele vai ficar muito extenso. Então uma técnica que se utiliza é dividi-lo em duas partes. Basicamente são essas divisões aqui do nosso chamado diagrama funcional. Então nesse diagrama funcional, nós temos aqui à esquerda o que nós chamamos de diagrama de potência. Então ele trata especificamente do trifásico, ou seja, aquela rede trifásica que tem que atingir o motor. Perceba, com bastante detalhes aqui, no meio do caminho nós temos um disjuntor de motor, que está sendo chamado aqui de Q1. Então vejam só, nós temos a manobra e temos a proteção térmica desse disjuntor. E abaixo dele nós temos dois contatores, K10 e K20. São dois contatores trifásicos para chavear esse trifásico para o motor. Aqui no caso é uma reversão de motores. Então essa parte do diagrama de potência, trata especificamente das ligações do trifásico. Ou seja, é a potência realmente do nosso maquinário. Agora, à direita, nós temos o chamado diagrama de comando. Então perceba que nesse diagrama não tem mais trifásico. Muito pelo contrário, nós temos aqui uma tensão contínua. 24 volts positivo aqui em cima e o negativo aqui embaixo. Tem a proteção por fusíveis e então nós iniciamos toda a parte de comando desses contatores K10 e K20. Então o objetivo agora é esse 24 volts chegar aos componentes aqui de baixo, os dois contatores e as duas lâmpadas. E aí no meio do caminho nós vamos ter toda a parte lógica do nosso comando, ou seja, os botões de ligar, de desligar, os contatos das proteções, no caso o nosso disjuntor de motor, o acionamento de lâmpadas, intertravamento entre os botões para que um não consiga, um botão
para ligar um contator não seja habilitado enquanto um outro contator estiver acionado. Ou seja, toda essa parte lógica de comandos fica exclusivamente agora no diagrama de comandos. Para esses diagramas, nós utilizamos algumas tags padrão. O que significam tags? Seria o nome que nós vamos dar aos nossos dispositivos. Então, por exemplo, se nós temos contadores no nosso diagrama, nós vamos utilizar uma simbologia padrão para reconhecermos que aquela letra significa um contador. E como nós temos vários contadores no nosso diagrama, geralmente, então nós vamos ter uma sequência de numeração também para identificá-los. Então vejam só, no caso de contadores e relés, nós utilizamos a letra K. Então o nosso primeiro contador vai ser o K1, o segundo contador o K2 e assim por diante. Quando nós utilizamos relés temporizadores, nós utilizamos a nomenclatura DT. Então DT1, DT2 e assim vai. Elementos de proteção nós chamamos de F, né? Então os fusíveis, os relés térmicos, nós utilizamos o F. Quando nós temos elementos de sinalização, as nossas lâmpadas, nós vamos utilizar a letra H ou a letra E. Os botões pulsadores, as chaves comutadoras, nós utilizamos a letra S. Os motores, a letra M, e os disjuntores de motor, nós utilizamos a letra Q. Então, essas são as tags mais usuais nos diagramas. Você pode encontrar algumas variações. Existem diagramas onde o projetista utiliza para o contador a letra C. Né? Então, quer dizer, é um padrão, né? Não há uma norma que nos diga esses tags, mas é um padrão que costuma se adotar. Então, o ideal é você utilizar esse padrão, assim qualquer pessoa que precisar ler o seu diagrama vai conseguir interpretar com maior facilidade. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto diagramas elétricos de potência e comandos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!